Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, prezados amigos, estamos aqui em mais uma roda dos esclarecedores no seu modo virtual. Rapidamente eu quero informar aquilo que nós estamos programando aqui para as próximas semanas e espero que você preste bastante atenção, porque tem coisas com as quais você pode colaborar e das quais você pode se beneficiar. A primeira delas tem a ver com o encontro de casais, que acontecerá no próximo sábado, dia 24 de junho, às 19 horas. A roda de conversa terá como temática a importância do romantismo no casamento. Espero que você agende e participe. O Rever estará oferecendo o curso Introdução à Restauração da Alma, do dia 30 de julho até o dia 2 de dezembro, das 9 às 11h30, sempre aos domingos. Então, todo domingo, das 9 às 11h30. É um curso, queridos e queridas, voltados para aqueles que enfrentam problemas com a ira, com o medo, a depressão, lutas com a autoimagem, o estresse ou culpa. É um curso longo, relativamente, né? 6 meses praticamente, e estamos anunciando com bastante antecedência para que você possa se programar e também divulgar esse curso que tem sido uma bênção para centenas, milhares de pessoas, na verdade, tá? Se você quer mais informações, entre em contato com a Ildete, o telefone dela aparece aqui no slide ao lado. O nosso Comitê de Missões está preparando o Dia da Ação Social aqui na PIBG. Será ou acontecerá no dia 5 de agosto. E o que é que será oferecido nesse Dia da Ação Social? Profissionais da enfermagem, da psicologia, da nutrição, atendimentos médicos e odontológicos, recreação infantil e assim por diante. Também aparece aqui neste slide, quem sabe você queira pausar. Agora, estas pessoas que estarão trabalhando aqui serão todas voluntárias. Então, se você faz parte de uma destas áreas de atuação e quer colaborar com o Dia da Ação Social, por favor, acione o Pastor Lúcio e se voluntarie para isso. E quero pedir a você que contribua financeiramente com a igreja local, esta igreja local, a PIBG. O trabalho realizado pela igreja só é possível por causa das contribuições dos seus membros. A sua contribuição é que mantém os obreiros, os pastores que aqui trabalham, os ministros que atuam de maneira integral ou parcial, os missionários que estão no campo, as cestas básicas que nós oferecemos e tudo mais. Ou seja, a sua contribuição é fundamental. Por favor, estamos nos aproximando do final do mês e esperamos a sua contribuição. É isso por agora. Continue agora com as demais partes daquilo que nós preparamos para você. Já já eu volto. Olá, queridos irmãos e amigos da Roda dos Esclarecedores. Bom chegar até você mais uma vez e convido você a cantar comigo que o desejo do nosso coração é honrar a Deus em todas as coisas, na nossa vida, nas nossas finanças, no nosso dia a dia, na forma de tratar com o dinheiro, enfim, que Ele seja o nosso Deus e que a gente queira honrar Ele sempre. Por isso convido você a cantar comigo essa canção. Vamos lá, diga assim comigo, ó. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar e com meu coração te adorar. E tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor.
Diga, toma o meu coração. Cante assim comigo, ó. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Vamos cantar mais uma vez essa oração, dizendo ao Senhor que o desejo dos nossos corações é honrá-lo. Comigo aqui mais uma vez, diga assim, ó. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar, e com o meu coração, e com meu coração te adorar. E tudo que há em mim te dá louvor. E só a ti, Senhor, só a ti adoro, meu Senhor. Diga, toma o meu coração, cante assim comigo. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim. Ainda louvando a Ele, cantando que Ele é soberano. E quando nós cantamos que Ele é soberano, nós queremos dizer que Ele manda em todas as coisas, que Ele reina nas nossas vidas, que Ele está acima de tudo. E Ele conhece todas as coisas e sabe de tudo. Cante assim comigo, ó. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mais uma vez, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. E tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Diga, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Cante mais uma vez, e apesar, diga, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me,
Amém. Ele é tremendo. Exaltado seja o nome do nosso Deus. Vamos continuar com nossas conversas a respeito de dinheiro aqui na Roda dos Esclarecedores, né? A obra Dinheiro, Dívida e Finanças, Perguntas e Respostas Fundamentais, está servindo de referência para estas nossas conversas. Cristãos precisam buscar discernimentos bíblicos a respeito dos assuntos considerados nesta obra. A ignorância não é uma bênção. A ignorância pode acarretar muitos problemas para o indivíduo, para a família dele e também para a igreja. O autor do livro, Dr. Jim, levanta e responde aí diversas perguntas. Ao todo são 41 perguntas, todas elas bastante pertinentes ao cristão e todas elas respondidas à luz da Bíblia. Eu escolhi 8 destas perguntas para orientar nossas conversas e a de hoje, a pergunta separada para hoje tem a ver com isso, né? Quais os equívocos na aquisição do dinheiro? Eu estou me valendo de algumas ideias do autor e inserindo outras minhas também. Vamos lá. Um dos equívocos diz respeito às fontes onde se pode adquirir dinheiro. Será que tudo é lícito? Prioritariamente, a fonte indicada nas Escrituras é o trabalho. O trabalho é o plano A de Deus para se obter dinheiro. O trabalho não é maldição, como acreditam alguns. Pelo contrário, né? Deus deu tarefas ao homem antes que ele viesse a cair em pecado. Isso está lá em Gênesis capítulo 2, verso 15. Deus também estabeleceu um padrão de trabalho e de descanso, tudo isso antes do pecado. Em Gênesis capítulo 2, verso 3, e depois isso é repetido em Êxodo 20, o homem deveria trabalhar 6 dias e descansar um dia. O que aconteceu com a entrada do pecado no mundo é que o trabalho se tornou muito mais difícil, porém não mudou o plano A da parte de Deus. O contraponto do trabalho é a ociosidade ou a preguiça. Preguiça que conduz à ruína. O sábio afirmou o seguinte a respeito, Provérbios capítulo 20, verso 4. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. No entanto, ele precisa comer, não é verdade? E aí, o que acontece com esse indivíduo que não fez o que deveria ter feito na época correta? Ele vai depender de outras pessoas ou vai ter que buscar emprestado de alguém. Além da preguiça, há outras coisas que se antagonizam ao trabalho. Nós lemos em Provérbios 12, 11 o seguinte: quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. A palavra fantasias que aparece ali pode indicar muita coisa do que acontece hoje, né? Infelizmente, não são poucos os que correm atrás de fantasias. Talvez o filho pródigo, na Escritura Sagrada, aquela parábola contada por Jesus do filho que se afastou de casa, levando parte dos bens do pai, talvez seja um bom exemplo de pessoas que acreditam em fantasias. Têm dinheiro e acham que, de repente, podem ganhar mais dinheiro com aquilo e caem algumas ciladas, né? Então, agora, além do trabalho, há outras fontes onde o dinheiro pode ser adquirido? Sim, nós podemos pensar em outras fontes. Herança sendo uma delas. Em Provérbios 13, 22, a gente lê o seguinte: o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Que bom, né? Que bom que muitas vezes há esta bênção de homens bons trabalharem de forma decente, acumularem para si e pensar nos seus, deixando alguma herança, deixando um colchão, não é?
que vai dar base para que os filhos e os netos, nesse caso aqui do versículo, tenham maior tranquilidade. Herança é algo legítimo e bom. Não há condenação a esse tipo de fonte para obtenção de recursos, né? No seu devido tempo, as gerações são abençoadas por recursos que vão se acumulando quando bem administrados. Ouvi algum tempo atrás a história de uma organização que se tornou missionária no mundo inteiro a partir de um irmão da outra América que há 3 gerações antes, né, 3 gerações atrás, ele pensou e trabalhou no sentido de produzir energia elétrica. E ele estabeleceu no seu coração, juntamente com a sua esposa, né, em acordo com a sua esposa, de que separaria 10% daquilo que as empresas dele viessem a produzir para investir na obra missionária. Hoje há um fundo maravilhoso, um fundo que tem atendido diversos projetos espalhados pelo mundo e que são administrados agora pelos netos ou talvez até bisnetos deste homem visionário. Então, herança que pode servir às próximas gerações. Eu espero que você seja abençoado com isso, né? Uma outra fonte onde dinheiro pode ser adquirido é a benevolência de outros. Quem é que vive da benevolência dos outros? Os pobres, os desprovidos. Muitos deles chegam ao extremo da mendicância. Impossível, né, saber exatamente quando é que a mendicância começa a ser praticada. Nós encontramos referência a ela em várias passagens, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E Jesus, o próprio Jesus, se deparou com essa questão de pessoas pedindo, os apóstolos também. Há um exemplo bem clássico, né? Acho que você vai se lembrar dele, que é o de Pedro e João entrando no templo através da Porta Formosa, e ali estava um homem depositado ali, colocado ali, basicamente para pedir esmolas. Então, este homem recebeu da parte de Pedro e João uma atenção especial, ele foi curado, enfim, mas isso mostra a realidade presente nos dias dos apóstolos. Os apóstolos foram benevolentes com aquele que mendigava ali. Assim, tem sido também, muitas pessoas acabam de coração, de boa vontade, de boa fé, dando recursos para outras pessoas. Quem recebe, então, tem nesta prática, né, de gente de coração bondoso, uma forma de adquirir recursos. Agora, é importante a gente notar que nem Jesus nem os apóstolos emitiram juízo de valor sobre os pobres e os desprovidos, mas há condenação explícita e séria em relação aos que usam de engano, aos que usam de falsidade, aos que usam de mentira. Assim, se alguém pratica a mendicância de maneira a defraudar o próximo, a enganar o próximo, estão pecando e terão que prestar contas ao Pai quanto a esse tipo de prática. E há aqueles que buscam o assistencialismo ou assistência governamental, né? Não poucas pessoas e famílias nos nossos dias dependem das políticas públicas. Sabemos que há os verdadeiramente necessitados e há os exploradores. De maneira semelhante ao que eu disse há pouco, se houver engano, se houver falsidade, mentira, diante de Deus essas pessoas são condenáveis. O triste e perigoso é saber que muitos fazem da benevolência dos outros ou da assistência do governo a sua fonte primária e, por vezes, a sua única fonte de renda. Tanto
aqueles que dependem da benevolência de outros, quanto os que dependem exclusivamente do governo, correm sérios riscos, né? Então, enquanto estão recebendo a assistência ou sendo alvos da benevolência, deveriam desenvolver práticas, deveriam desenvolver algum tipo de possibilidade de autossustento. Agora, além dessas fontes citadas, de onde dinheiro pode ser adquirido, nós sabemos que alguns recorrem também a loterias e jogos de azar. Não são poucos os que, segundo o Dr. Gene, desperdiçam tempo e dinheiro indo atrás de enriquecimento rápido e de bilhetes de loteria. E ele, o autor dessa obra, no capítulo 12, comenta vários aspectos a respeito dos jogos, levando a uma única conclusão, uma clara conclusão. O cristão deve passar longe dessa prática. Eu estou falando aqui de loterias e jogos de azar. E por quê? Alistei aqui aquilo que o Dr. Gene alista lá, os tópicos dele no capítulo 12. Diz ele que jogos e loterias tiram proveito da ganância das pessoas. Jogos e loterias subvertem a ética do trabalho. São os que mais prejudicam aos que menos podem e se entregam a eles. Recorrem ao engano, ou seja, jogos e loteria recorrem ao engano. O jogo faz mais do que causar problemas financeiros. Nós sabemos de várias famílias que tiveram problemas sérios nos relacionamentos por causa dos jogos. Divórcios aconteceram por causa dos jogos. E mesmo que você ganhe, você perde. Então, os que pensam que os jogos, né, não trazem problema ou que podem trazer algum benefício, estão, na verdade, caindo numa armadilha. E se você pensa nos jogos apenas como divertimento, pergunta-se a você: você quer realmente endossar um sistema que depende do engano e que o faz para prejudicar outros? Ouça bem. Quando você investe em alguma coisa, algum sistema, você fortalece esse sistema. Então, quando você pega o seu dinheiro e você endossa um sistema que engana outras pessoas, então, isso não é uma boa coisa que você está fazendo. E aí uma outra pergunta é: você tem certeza de que conseguirá resistir à tentação do vício? Algumas pessoas pensam nisso, né? Eu só vou me divertir. E acabam se viciando. Finalmente, eu quero mencionar algo que não deveria ser mencionado entre os filhos de Deus. Eu vou fazer isso, obviamente, para te conscientizar e, eventualmente, para te alertar ou então te exortar, se é o que você está fazendo, tá? Adquirir recursos por cobrar juros abusivos. A ética bíblica condena qualquer tipo de roubo. O mandamento consta daqueles dados por Deus a Moisés, lá no Antigo Testamento. Em Êxodo capítulo 20, verso 15, diz: não furtarás. E em Efésios 4:28, nós encontramos Paulo afirmando: o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo que é útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então, os juros podem fazer parte de um contrato entre o que empresta e o que pega emprestado. A pessoa física ou pessoa jurídica, enfim. É lícito cobrar juros, mas os juros abusivos, aquele que explora a necessidade do outro, a condição fragilizada do outro, isto é condenado na Escritura Sagrada. E os filhos de Deus jamais deveriam adotar esta prática. Deveriam, na verdade, passar longe, especialmente no momento de emprestar recursos. Deu para você entender?
Em resumo dessa primeira parte, né, estou sendo bem objetivo aqui, para não cansar você, quais são as fontes onde se pode adquirir dinheiro? Pelo menos entre aquilo que a gente tem visto aí. Primeiro é o trabalho. Esse é o plano A da parte de Deus e está tudo bem com ele, tá? Se esforçar, melhorar, procurar fazer cursos através dos quais você pode melhorar o seu salário, enfim, o trabalho está tudo ok. A herança, ok, mas nem todos têm, e tem que ser herança legítima também, né? A benevolência dos outros, eu diria, está ok, caso realmente necessitar, mas que seja por tempo determinado, zelando para que você não caia numa cilada aí de ficar na dependência. Assistência do governo, eu diria também, ok, desde que não envolva engano, mentira, falsidade. Teve muita gente chamada pelo leão, né, para prestar contas porque pegou dinheiro que não lhe era devido. Loterias e jogos de azar? Nem pensar, afaste-se disso. Juros exorbitantes, você cobrar juros exorbitantes de outras pessoas, fuja disso também. E eu diria mais, fuja de empréstimos que têm essa característica e não use, né, de jeito nenhum desse expediente com outras pessoas. Vamos pensar agora num outro tópico, né, que pode acontecer equívoco nessa questão da aquisição de dinheiro. Tem a ver com os propósitos. A pergunta que nós precisamos responder aqui é: para quê? Para que adquirir dinheiro? Eu quero apresentar 2 propósitos para vocês. O primeiro deles sendo suprir necessidades próprias. O apóstolo Paulo fala a respeito disso, escrevendo a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos 7 a 9. Diz ele: pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo a ser imitado por vocês. Então, qual é o propósito presente aqui na fala do apóstolo Paulo e na atitude do apóstolo Paulo? Ele trabalhava para adquirir recursos para suprir as suas próprias necessidades. Apesar de ver a si mesmo como digno de receber apoio financeiro, né, dos cristãos lá de Tessalônica, Paulo abriu mão disso e trabalhou arduamente, segundo o que ele afirma, a fim de suprir as suas próprias necessidades. Paulo não queria ser pesado àqueles irmãos e por isso ele não comeu coisa alguma à custa de ninguém. E no verso 9, ele apresenta uma das razões, né, para dar exemplo àqueles cristãos. Assim, nós devemos proceder também. Cristãos do século XXI precisam trabalhar, produzindo com as próprias mãos, a fim de suprir as necessidades e as necessidades da família. Quem faz assim tem uma atitude coerente com o Evangelho e louvável diante da presença de Deus. Agora, na sequência, né, eu li os versículos 7, 8 e 9, na sequência o apóstolo Paulo dá uma palavra que parece ser uma palavra dura. Ele diz assim: quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos que, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Palavra dura, não é verdade? Mas que precisa ser considerada de forma séria. Ou seja, nós trabalhamos e devemos realmente trabalhar para adquirir recursos a fim de não sermos pesados às outras pessoas.
O segundo propósito na busca de adquirir dinheiro e recursos tem a ver com os suprimentos das necessidades de outros. Duas passagens bíblicas nos ajudam a pensar nisso. A primeira delas é Efésios 4:28, também da autoria do apóstolo Paulo. Paulo diz o seguinte: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Esta passagem faz referência aos procedimentos adequados aos filhos da luz, isto é, aos convertidos. Deus quer que os seus filhos, primeiro, parem de furtar. Se antes de se converter tinha algum tipo de prática dessa natureza, pare. Não pode continuar, isso é obra das trevas, ok? Depois, diz Paulo, é preciso trabalhar. Então pare de furtar, quebre os paradigmas e agora comece a trabalhar. E em terceiro, reparta com quem estiver em necessidade. Então, à luz desse versículo, qual é o propósito para se adquirir recursos legitimamente? O propósito é abençoar aqueles que têm necessidade. A outra passagem está nos evangelhos. Jesus criou uma parábola cujo personagem principal ficou rico licitamente. Esse personagem agiu no tempo certo para plantar, cuidou adequadamente do que plantou, foi cuidadoso quanto ao tempo da colheita e ao colher ele percebeu que não caberia nos seus celeiros. Então o que ele pensa estrategicamente? Eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores, então eu vou guardar aquilo que eu colher dentro desses novos celeiros. Até aí está tudo bem, né? É um homem sagaz, precavido, inteligente, ágil. A gente chamaria de um tubarão em termos de investimento nos nossos dias. O problema desse homem está na interpretação que ele faz do propósito do enriquecimento. Jesus reproduz a conversa interna que este homem teve e nós encontramos isso em Lucas capítulo 12, versos 18 e 19. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Qual era o propósito que esse homem tinha ao enriquecer? Era o da autossatisfação. Ele não contemplava os necessitados. Aparentemente, ele desconhecia a generosidade e, nesse sentido, ele tornou-se condenável por Jesus. E na conclusão da parábola, Jesus insere conceitos que nós precisamos conhecer e atentar. Diz Jesus, no Lucas 12, 20 e 21, contudo Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Quais são os conceitos presentes aqui que nós precisamos conhecer e dar atenção? O primeiro deles é que haverá um juízo e nós precisaremos, todos nós compareceremos diante deste juízo para prestar contas dos recursos que Deus colocou em nossas mãos. O segundo é que aquele que produz recursos e não se preocupa em ser rico para com Deus, estará em maus lençóis no dia do juízo. E a pergunta é, então como é que alguém se torna rico para com Deus? A Escritura revela que é abençoando os necessitados. Então, em resumo, quanto ao propósito do adquirir dinheiro e recursos, nós podemos afirmar que tem a ver com não ser pesado a ninguém, ou seja, prover para si mesmo e também para os seus. E, em segundo lugar, compartilhar com os que têm necessidades.
E não caia, então, no equívoco de pensar, olha, o meu propósito é suprir minhas necessidades e dos meus, tão somente. Porque no projeto de Deus, ao você adquirir recursos, você também precisa pensar no seu próximo. O Dr. Jim vai muito além disso no capítulo que serviu de referência, mas eu espero que você se interesse então em buscar mais esclarecimentos sobre essa questão. Permita que este conhecimento passe pela sua mente, alcance o seu coração e faça a diferença. Por hoje é isso. Eu oro para que Deus te abençoe com recursos adquiridos de forma legítima. E oro também para que você, devidamente orientado, consciente, contando com a graça do Espírito Santo de Deus, busque suprir suas necessidades, dos seus, bem como a necessidade de outras pessoas. Amém? Olá, queridos, graça e paz. Vamos agora para o nosso tempo de oração na Roda dos Esclarecedores. A Jéssica Leal pede oração por sua vida espiritual, profissional, acadêmica e financeira. Pede também pela vida das pessoas que se encontram em situação de rua e desastres. O Netinho pede oração por sua vida profissional. O Jefferson Levi agradece pelo encontro dos GFs no último sábado. Ele diz que foi uma bênção. O Marcelinho pede oração por sua sobrinha Melissa. A Sônia Regina pede oração por sua amiga que teve um AVC e por seu neto Enzo, para que ele desenvolva a fala. Ela também agradece por sua melhora na saúde. A Sandra Sanches pede oração por sua filha Caroline para que ela volte aos caminhos do Senhor. A Lloyd agradece pelo seminário do Rever e pelo livramento de Deus na vida de sua filha Thalita. O Roque pede oração por sua família, pelos homens da PIBG, pelo despertar espiritual dos membros, por avivamento espiritual e por unidade na PIBG. O Marcelo Batista pede oração por sua família, pelos pastores e diáconos. Pede também oração por um casal de amigos que está passando por problemas conjugais. A Cirlei Dantas agradece por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a ela. Ela pede oração por duas amigas, a Josefa e a Valquíria, que estão passando por problemas de saúde. A Elaine Donato pede oração por Maria Júlia, que nasceu prematura, de apenas 27 semanas. E nós temos hoje também um testemunho, o testemunho do Enzo Cabral, que tem frequentado a igreja há algum tempo. Ele diz assim: há 2 meses estou frequentando a igreja. Tenho uma filha de 13 anos que estava passando por um momento difícil, caminhando com colegas de escola que estavam levando-a para coisas ruins. Onde moro, ela não tem amigos, e como sua mãe e eu trabalhamos o dia todo, a maior parte do tempo não estávamos por perto, e ela acabava ficando 7 horas por dia no celular se perdendo. Decidi levá-la para a igreja, para ver se ela encontrava alguém da idade dela para fazer amizade e conviver um pouco com pessoas de Deus. Chegamos na PIBG e fomos muito bem recebidos. Ela se encantou com a igreja. Foi no dia de batismo. Ela voltou para casa toda empolgada, dizendo que um dia ia querer ser batizada também. Fiquei muito feliz em ver que ela gostou. Passou um tempo e ela foi no acampamento. Na volta, disse que aceitou a Jesus e que vai começar a fazer o discipulado. Glória a Deus. Também estou muito feliz com tudo, com a igreja e com Deus. Aos poucos estou trazendo o meu pessoal comigo. Esse é meu motivo de agradecer a Deus por me ajudar a trazer minha filha de volta a tempo. Amém. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos colocar diante do Senhor esses pedidos, agradecimentos e no final a gente também agradece e louva a Deus junto com o Elder por esse testemunho. Oremos. Querido Deus, nós bendizemos o Teu nome e queremos colocar diante do Senhor cada pedido e cada agradecimento que chegou até nós, Pai. Colocamos diante de Ti a vida da Jéssica Leal,
a vida espiritual, emocional, física, acadêmica, profissional, que o Senhor cuide dela, que o Senhor supra as necessidades, que o Espírito do Senhor ministre ao coração dela o quanto ela precisa, ó Pai, em nome de Jesus. Também clamamos ao Senhor pelas pessoas que se encontram em situação de rua e também por pessoas que estão passando por situações onde houveram desastres, Pai. Seja com estes, cuida em nome de Jesus, ó Deus. Clamamos ao Senhor pela vida profissional do netinho, que o Senhor dê o encaminhamento segundo a sua vontade, Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Espírito do Senhor possa conduzir toda a situação profissional do netinho, abençoando ele e também a família dele, Pai, em nome de Jesus. Louvamos ao Senhor junto com o Jefferson Levi pelo encontro dos GFs no último sábado. De fato, foi uma bênção, Pai. Foi um tempo precioso ali, um tempo muito gostoso em comunhão com os irmãos. Louvado seja o Senhor por isso. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nós tivemos ali no sábado, Pai. Clamamos a Ti pela sobrinha do Marcelinho, Pai, a Melissa. Que o Senhor cuide da Melissa, que o Senhor abençoe ela, que o Senhor livre ela do mal, em nome de Jesus. Seja com a Melissa, ó Pai. Também clamamos pela amiga da Sônia Regina, que teve um AVC. Pai, seja com ela. Se ela estiver internada, que o Senhor esteja com ela ali naquele leito de hospital. Ministra a cura na vida dela, Pai. Dá aos médicos sabedoria, dá o tratamento correto para que em breve ela esteja plenamente sã, ó Deus, em nome de Jesus. Também clamamos ao Senhor pelo Enzo, neto da Sônia, para que ele desenvolva a fala, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor trabalhe ali na falinha dele, Pai, que ele possa em breve desenvolver a sua fala. E te agradecemos, ó Deus, pela melhora da Sônia em relação à sua saúde. Louvado seja o Senhor, nós sabemos que o Senhor pode ministrar cura, a gente sabe que o Senhor é quem cuida de nós nos mínimos detalhes. Então nós te louvamos, Pai, por essa melhora na saúde da Sônia, Deus. Clamamos ao Senhor, Pai, pela vida da Caroline, filha da Sandra Sanches. Deus, coloca a Carol nos teus caminhos, ó Deus, restaura, resgata a Carol para o Senhor em nome de Jesus, ó Pai. Que o teu Espírito convença ela, que o Espírito do Senhor mova no coração dela, na mente dela, afasta das amizades ruins, afasta, Pai, das tentações, afasta dos contextos que tem tentado atraí-la, Pai, para distante do Senhor. Que o Senhor quebre os padrões em nome de Jesus e que o Senhor a atraia para o Senhor em nome de Jesus Cristo. Louvamos ao Senhor pelo ministério ou pelo seminário realizado pelo Rever no último sábado, seminário Imensurável Amor de Deus. Louvado seja o Senhor, Pai, por esse seminário, pelo conteúdo, pelas pessoas que vieram até a igreja. E louvamos ao Senhor também pelo livramento que o Senhor deu a Thalita, Pai. Obrigado porque o Senhor cuida dos seus, o Senhor cuida de nós, Pai. Louvado seja o Senhor por isso. Clamamos ao Senhor pela família do Roque, te pedimos que o Senhor cuide deles, abençoa, livra de todo mal, supre as necessidades, ó Pai, cuida da saúde, cuida de todos os aspectos da família do Roque, ó Pai, dele, da Cris, da Isabela, da Manuela, Pai, cuida deles em nome de Jesus. Também clamamos ao Senhor pelos homens da PIBG, que o Senhor cuide de cada um, que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor desperte cada um para aquilo que o Senhor tem como propósito na vida deles, ó Pai. Também clamamos por um despertamento espiritual, ó Pai, dos membros da PIBG, que o Espírito do Senhor possa trazer avivamento à Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Clamamos também por avivamento espiritual para toda a Sua igreja, Deus, que o Espírito do Senhor possa mover em nós, em nome de Jesus. E Deus, clamamos por unidade na Tua igreja, que a Tua igreja de fato possa ser caracterizada pela unidade no Senhor, ó Pai. Afinal de contas, essa é uma das belezas da igreja, pessoas diferentes, unidas num só propósito, Pai. Então, em nome de Jesus, manifesta a unidade do Senhor aqui. Cultiva a unidade do Senhor nessa igreja, Pai, em nome de Jesus. Te pedimos pela família do Marcelo Batista, que o Senhor cuide, que o Senhor abençoe, que o Senhor direcione, que o Senhor livre do mal, ó Pai. Também te pedimos pelos pastores
e diáconos da igreja, que o Senhor cuide de cada um na saúde física, mental, espiritual, emocional, ó Deus. Cuida de cada um, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Também clamamos, ó Deus, por um casal de amigos do Marcelo que está passando por problemas conjugais. Seja com eles, ó Pai, restaura, renova, em nome de Jesus, trabalha aquilo que precisa ser trabalhado na vida deles, ó Pai. Restaura o casamento, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Agradecemos ao Senhor por mais um ano de vida da nossa irmã Cilei Dantas, que o Senhor continue cuidando, abençoando ela nesse novo ano de vida, Pai, em nome de Jesus. Também pedimos ao Senhor por duas amigas dela, a Josefa e a Valquíria, que estão passando por problemas de saúde. Manifesta a cura, dá os tratamentos necessários, os meios necessários, Pai, para que a saúde delas esteja em dia, esteja em ordem, Pai, em nome de Jesus. Cuida delas, ó Deus. Clamamos ao Senhor pela Maria Júlia, que nasceu prematura de apenas 27 semanas, ó Deus. Ó Pai, cuida dessa criança, Pai, cuida desse bebê, cuida dos pais, em nome de Jesus Cristo, Pai. Tão prematura ela nasceu, ó Deus. Mas não há impossíveis para o Senhor. O Senhor é o Deus da vida, Pai. O Senhor pode preservar a vida da Maria Júlia, Pai. Cuida dela em nome de Jesus, ó Pai. Que ela tenha todos os cuidados necessários, ó Deus. Que não hajam sequelas dessa prematuridade, ó Deus, em nome de Jesus. Que em breve ela possa estar bem e nos braços dos pais, em casa e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, assim como se desenvolvendo física e emocionalmente também, ó Pai. Queremos render graças ao Senhor, ó Deus, junto com o nosso irmão Helder, Pai, que tem frequentado a igreja há cerca de 2 meses, trouxe sua filha, que estava numa situação de más influências, uma situação complexa, Pai, e o Senhor tem falado com ela, o Senhor tem renovado ela, o Senhor tem restaurado ela. Louvado seja o Senhor, ó Deus, pela decisão dela de aceitar a Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador. Deus, que o Senhor que começou a boa obra, complete a boa obra não só na vida dela, mas também na vida dessa família, ó Pai, em nome de Jesus. Bendizemos ao Senhor, ó Pai. Conserva a filha do Helder nos teus caminhos, ó Pai. Põe as pessoas certas para discipularem ela, para caminharem junto com ela. Põe as amizades corretas do lado dela também, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor seja com ela, com o Helder e com a família toda, Pai. Rogamos ao Senhor por isso, clamamos ao Senhor por isso. É diante do Senhor que nós entregamos esses pedidos e agradecimentos, e a Ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, através de Jesus Cristo. Amém. Amém. A PIBG agradece a sua oferta generosa para a manutenção do ministério realizado por essa igreja. Aos que desejarem fazer isso, informamos nossas contas. Deus ama quem dá com alegria. PIBG, uma comunidade de amor onde Deus se manifesta.